Eu estava olhando ao redor para encontrar uma pessoa aleijada. Creio que há uma muleta colocada aqui de alguma senhora aleijada, talvez. Se o Espírito Santo te revelar agora mesmo, irmã, que você vai sair daqui esta tarde para jogar essa muleta lá no meio da rua e descer para casa sem usá-la mais, e isso seria tão diretamente entregue a você, você provavelmente daria um beijo de despedida na velha muleta antes mesmo de se levantar dali. Você simplesmente se voltaria para as pessoas e diria: talvez eu não tenha andado por fulano de tal ou tantos outros, mas observem-me sair daqui, vê? Você saberia disso. Não há nada que possa impedir isso. Se o Espírito Santo falasse comigo agora e dissesse: essa mulher, eu a vejo por visão saindo por aquela porta, eu não estaria nem um pouco mais temeroso de dizer, mesmo se houvesse 100 milhões de pessoas aqui: essa mulher tem estado aleijada por tanto tempo, ou ela poderia, eu sei o que havia de errado com ela, seja o que for, ela vai sair daqui. Eu diria: sem aquela bengala ou muleta que ela tem debaixo do braço, ela vai sair normalmente. E você veria isso acontecer dessa maneira. Ora, não haveria medo, absolutamente nenhum, vê? Isso é fé. Mas agora, quando você vem dizer: oh, eu creio que Deus é um curador, veja, há 2 homens vivendo em você, você sabia disso? Certa vez nós tivemos um índio convertido na reunião e perguntamos a ele como ele estava indo depois de receber o Espírito Santo. Disse ele, tem havido 2 cães dentro de mim. Disse, um deles é um cachorro mau, um deles é um cachorro bom. E disse, eles simplesmente se agitam e brigam o tempo todo. E ele disse, bem, chefe, disse, qual deles vence? Ele, o chefe, disse, bem, depende de qual deles o chefe alimenta mais. Bem, isso não está fazendo qualquer comparação do diabo e o Espírito Santo, comparando-os com cães. Mas, olhem, há o bem em você e há o mal em você. E há crença e incredulidade. Depende de qual você alimenta mais. Isso é tudo. Qual você alimenta mais? Agora, vocês aqui em cima, cada pessoa aqui nesta tarde, eu quero acreditar que crê em cura divina. Cada um de vocês. Você diz, certamente, irmão Brana, eu creio em cura divina. Bem, talvez você queira dizer isso com toda a inteligência que você sabe como dizê-lo. Você crê nisso. Isso está na sua cabeça. Mas lembre-se, há um subconsciente ali embaixo que tem que dizer a mesma coisa. Se não disser, você nunca chegará a lugar nenhum. Você pode ler a Bíblia e dizer, bem, aqui, irmão Brana, a Bíblia diz isso. Isso é verdade. Isso é exatamente certo. É aí que as pessoas dizem hoje, bem, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e estou salvo. Como você sabe que ele é o Filho de Deus? A Bíblia diz assim, vê? E eu digo, bem, como você sabe que ele é o Filho de Deus? Minha mãe disse assim, o pregador disse assim. Bem, eles estão certos, mas como você sabe? A Bíblia diz que você não pode saber até que tenha recebido o Espírito Santo. Você está apenas tomando a palavra de outra pessoa. Você sabia disso? Isso não cai muito bem, mas essa é a verdade. Cite isso. Ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo unicamente pelo Espírito Santo. É correto isso? O Espírito Santo em você tem que testemunhar da ressurreição e de Jesus sendo Filho de Deus. Ou você está apenas tomando a palavra de outra pessoa? Você está apenas tomando o que a Bíblia diz. A Bíblia está certa. Ou você está tomando o que o ministro diz. O ministro está certo. Ou o que alguma outra boa pessoa disse. Eles estão certos. Mas você, como indivíduo, não sabe que Jesus é o Cristo até que o Espírito Santo o tenha trazido a você. Isso mesmo. Agora, observem. E nenhum homem pode ter fé para a cura até que seja revelado a ele pelo Espírito Santo que ele vai ficar bem. Você pode tropeçar nisso. Você pode passar pela vida vivendo uma boa vida cristã. Você pode pertencer a alguma igreja. Você pode ter uma boa associação. Você pode ter uma boa conduta moral e tudo isso. Mas, irmão, isso ainda não é cristianismo.
Cristianismo é quando o Espírito Santo toma posse total de você e você é guiado pelo Espírito Santo. Não importa quão bom, quão moral, quão bom seja um membro da igreja. Caim era tão bom quanto qualquer membro de igreja. O mesmo aconteceu com Esaú, um bom cavalheiro culto. Assim foi Caim, muito religioso, cria em Deus, fez sacrifício, edificou um altar de igreja, fez todas as coisas que são religiosas, e Deus o rejeitou. Nenhum homem pode dizer que Jesus é o Cristo a não ser somente pelo Espírito Santo. Pedro havia sido justificado e creu no Senhor Jesus Cristo. Ele até mesmo pregou o Evangelho, mas Jesus lhe disse: depois que você se converter, fortaleça teus irmãos. Vê? Depois que você for convertido. Conversão é o Espírito Santo que tira a velha natureza para fora e a nova natureza entra, a qual é o Espírito Santo. E quando um homem tem realmente nascido do Espírito de Deus, ele tem vida eterna. Jesus disse isso: aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, ninguém pode dizê-lo a não ser pelo Espírito Santo. Aquele que ouve minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação ou julgamento, mas passou da morte para a vida. Isso é o que ele disse. Eu creio nele. Vocês não? Então, alguém disse não muito tempo atrás, disse: irmão Branham, eu creio que temos o Espírito Santo. Eu creio que sou salvo e assim por diante. Bem, como você pode crer a menos que tenha o Espírito Santo? Você não pode crer corretamente. Agora, aí está a falha. Há uma coisa que o cristão não pode passar por cima. Essa é a coisa que a pessoa doente não pode passar por cima, vê? Há uma grande diferença em olhar para a palavra de Deus e receber a palavra de Deus. Aqueles que recebem a palavra, não aqueles que a examinaram, mas aqueles que a receberam, Deus acrescentou à igreja para serem salvos. 3.000 almas receberam a palavra. Portanto, você pode ouvir a pregação da palavra. Você pode olhar para isso e admitir que está correta. Caim o fez. Todos os outros o fizeram. Mas exatamente onde a palavra caiu, ela produziu. Aqueles que a receberam alegremente foram batizados. Vê? Recebendo a palavra. Agora, quando você recebe a inspiração de que Jesus Cristo morreu por sua enfermidade, é nessa mesma hora que a sua cura chegou. Isso mesmo. Quando você recebe do céu que Jesus morreu por seus pecados e você aceitou, você não precisa de nenhuma oração por você então. Você já aceitou. Está concluído. Agora, podemos pregar a palavra, explicar a palavra, mas você tem que receber a palavra. Oh, aleluia! Isso é o que o incendeia, irmão. Quando você recebe isso, a revelação, algo se desprende do mundo invisível mais além. Desce por um canal místico em algum lugar em sua alma que diz: agora eu vejo. Seus olhos brilham, seus lábios que estavam caídos endireitam-se e sorriem. Cada músculo do seu corpo parece regozijar. Algo vai acontecer, algo. Você não precisa, então, estar na fila de oração. Você a tem, então. Agora é aí que, se todos nesse edifício, neste momento, adotassem esse tipo de atitude, cada pessoa seria perfeitamente curada. Então, como fazemos para que as pessoas se posicionem dessa maneira? Alguns podem recebê-la, alguns não podem recebê-la, mas aqueles que podem recebê-la, eles olham para isso e a aceitam, creem nela. Outros, talvez em outra reunião. Agora, essa é uma maneira de pregá-la pela palavra. Outra maneira é, talvez, que alguém fale em línguas e dê uma interpretação e revele os segredos de seu coração. Ou talvez haveria alguém que é um profeta, se levantaria e faria algo no sobrenatural, que você olharia e diria: oh, aí está, aí está. Então, algo acontece com você. Mas você se senta lá e diz: isso é telepatia mental. Oh, eu sei, Dr. Jones disse isso. Irmão, você está em um lugar perigoso. Você está em um lugar terrível. Você pode dizer que é tudo besteira e assim por diante, mas você responderá no dia do julgamento por isso. Isso mesmo. E lembre-se, quando Deus está fazendo sua revelação, revelando-se ao seu povo,
Agora, esse é o benefício das reuniões. É para isso que Deus deu os dons. Foi para engrandecê-lo e unificar as pessoas, para unir o corpo e para nos ajudar a unir nossos esforços e nossas orações. Uma pessoa sentada em um grupo de pessoas como este, onde a fé está reunida em todos os lados, isso a ajudará a ficar bem. Haverá pessoas que ouvem a palavra sendo ensinada, que nunca estarão em uma fila de oração, mas ficarão bem, pois algo acontece subconscientemente, talvez, que eles nem percebem do que se trata. Eles ficarão bem. Alguém é sentado e observa um dos sinais do Senhor aparecer. O irmão Branham estala os dedos e ele ficará bem, vê? Quando há fé, qualquer coisa que pode estimular essa fé. Agora, eu posso olhar para o trigo aqui colocado em minha mão. Eu reconheço que é trigo. Posso dizer que é trigo, posso mostrá-lo ao solo, e se o solo pudesse olhar, diria, sim, isso é trigo. Eu creio que é trigo, cada palavra dele. Mas esse trigo nunca pode produzir trigo até que este trigo caia no solo e morra. É correto isso? Esse é o homem olhando fundamentalmente, dizendo, sim, eu creio em cura, eu creio que está certo, eu creio que é a palavra de Deus, eu creio que é para o crente, eu creio que eu tenho fé para recebê-la, mas até você recebê-la, entendem o que quero dizer? Então, quando você a recebe, você se alegra, a palavra está lá, está concluído, todas as dúvidas estão mortas, toda casca é descartada. E uma nova vida surgiu, crescendo em cura para você mesmo. É quando você realmente obtém sua cura. É daí que vem a cura. A fé vem pelo ouvir a palavra. Agora, a fé não é cura. A fé produz cura, vê? Pela fé você é salvo. Agora veja, se aqui houvesse um pão que custa 25 centavos, creio que é mais ou menos o preço disso. E se eu tivesse 25 centavos, então 25 centavos é o preço da compra do pão. E eu tenho os 25 centavos, mas não tenho o pão. Assim, você pode ter fé para a cura. E creio que muitos de vocês têm. Mas você não pode receber a cura até que compre a cura através da fé que você tem. Você diz, irmão Branham, eu gostaria de ter o Espírito Santo. Tenho fé que eu receberei. Bem, então apenas troque sua fé pelo Espírito Santo, vê? Isso é tudo o que você precisa fazer. Quando você tem essa fé, nada pode tirá-la de você. Agora, se você está apenas fingindo crer, você está personificando. Se estiver fingindo, não vai funcionar para você. Mas se for fé verdadeira, está concluído. Deus fará isso, bem aí então. Você crê assim? E quando você diz, sim, irmão Branham, eu creio em cura divina, correto. Se você crê em cura divina, então tome essa mesma fé que você tem na cura divina e compre a sua cura. Vê? Você a recebe pela fé, certamente.